Dando sequência ao webinário Letace, hoje nós vamos ter aí um desafio para os dois, né? A equipe lá do Letace bolou aí a ideia de políticas públicas como um remédio para a Covid-19. Eu passo a palavra ao Wagner para ele dar o pontapé inicial, agradecendo a todos a presença. Eu vou acompanhar aqui de carteirinha os trabalhos. Wagner, por favor. Ok, então muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos, é uma satisfação estar aqui nesse momento. Só para título de contextualização geográfica, eu falo atualmente do estado do Mato Grosso, divisa aqui com o estado do Pará, a internet nos possibilitando isso. Mas vamos então iniciar uma série de webinários do Letace, né, Instituições Brasileiras em Crise, Covid-19. Ela é organizada pelo Laboratório de Estudos Institucionais, o Letace, com apoio do CNPq, CAPES e FAPERJ. Eu, como professor Bolonha já antecipou, sou Wagner, sou doutorando pela Faculdade Nacional de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Uberlândia e bacharel em Direito pela PUC Minas. Sou também advogado e colaboro com o Letace na medida da necessidade. É uma grande satisfação estar aqui nesse momento, especialmente nesse momento crítico que a gente está atravessando, e demonstrar uma das contribuições que a universidade pública tem a oferecer. E isso nos coloca, inevitavelmente, em face de alguns paradoxos. Por exemplo, essa questão da relativização da geografia, não é isso? Estamos, ao mesmo tempo, longe e, ao mesmo tempo, próximos. Bom, mas, na verdade, hoje nós temos um painel que vai trabalhar sobre políticas públicas como um remédio contra a Covid-19, que conta hoje com a participação da professora Maria Paula Dallari Butti e do professor Pedro Fortes. Vamos seguir, então, as apresentações. A professora Maria Paula Butti, ela é professora do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP, é também coordenadora do Grupo de Pesquisa Estado, Direito e Políticas Públicas da USP, é também pesquisadora e autora de obras jurídicas sobre políticas públicas, direito público, teoria do Estado, direito administrativo, inovação e direito educacional. Essa é uma breve apresentação da professora. Na sequência, eu passo para a apresentação do professor Pedro Fortes. Ele é professor visitante no nosso programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e direciona suas pesquisas para direito constitucional, para direito do consumidor, processo civil, direito regulatório e direitos humanos. Agradecemos aos palestrantes pela sua participação, a todos e todas que nos honram com a sua audiência, com a sua participação. Nós vamos dividir o seguinte: a nossa apresentação, a apresentação de cada palestrante, a começar pela professora Maria Paula. Ela vai ter cerca de 20 a 30 minutos, não é uma coisa muito rígida, mas só para a gente ter esse parâmetro, não é isso? Onde ela vai ter a oportunidade de expor as suas considerações. Abriremos também no final e na sequência vamos apresentar o professor Pedro Fortes, perdão. Nós vamos deixar para o final, nós vamos abrir blocos de perguntas, do qual os participantes poderão enviar as suas contribuições pelo chat ou por áudio, aí fiquem à vontade para poder contribuir. Solicitamos também que ao longo da apresentação e das nossas exposições, os participantes deixem os seus microfones e câmeras desativados, para poder facilitar o acesso e melhorar, fazer com que a imagem e o som cheguem mais adequadamente. E em breve também vai ficar disponível no chat o link de um formulário para aquelas e aqueles que desejem receber o certificado. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar, e com isso, sem delongas, nós passamos a palavra para a professora Maria Paula Butti. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada, Wagner. Em primeiro lugar, eu queria saudar o professor Carlos Bolonha, como eu já disse informalmente, mas agora eu gostaria de falar formalmente. São sempre muito instigantes os convites do professor Bolonha, ele é uma figura a quem eu venho admirando cada vez mais pelo seu trabalho destacado, um trabalho ingente à frente da FND, da UFRJ, e, além do mais, não bastasse esse trabalho de diretor da faculdade, em que ele vem trabalhando incessantemente pela recuperação da faculdade,
ele é um editor muito avançado dessa revista Estudos Institucionais, de que eu tive a honra de participar, coordenando um dossiê no volume 3, número 5, ou será ao contrário, volume 5, número 3, que trata da temática da metodologia das aplicações do direito e políticas públicas. Então, é nessa perspectiva que eu vou fazer algumas considerações sobre o tema. Quero também cumprimentar meu companheiro de debate, Pedro Fortes. Tenho certeza que será uma tarde de muito aprendizado para mim, e eu estou muito satisfeita de estar nesse debate. Uma pequena correção é que eu gostaria muito de ser professora titular da Faculdade de Direito da USP, mas não sou. Eu sou professora associada, que é o título que se dá aos professores que têm o título de livre docência. Eu sou professora associada da Faculdade de Direito da USP, com muita honra. Mas isso é um dado formal, professora. Para o mundo, a senhora tem a titularidade por mérito. No mundo do direito nós somos apegados, mas eu coloco isso na conta da sua generosidade, da nossa amizade, que agora já vai ficando até antiga, né? Muito obrigada, professor Bolonha. Bom, eu preparei uns slides, eu vou pedir licença para colocar, mas eu vou antes justificar, porque o webinário poderia até ser mais informal, mas eu acabei preparando os slides por uma razão cujos fundamentos estão até expostos no artigo que eu publiquei no dossiê da revista, que são fundamentos de método. Eu tenho observado que aqueles que pensam políticas públicas, não apenas no direito, fora do direito também, eles criaram uma espécie de comunidade, embora é uma coisa curiosa, porque não é um campo completamente estruturado, é um campo que costuma ser chamado assim vagamente de campo de públicas, porque ele incorpora pessoas que têm formação em gestão pública, pessoas que têm formação em ciência política, pessoas que têm formação em economia, e poucos em direito. O direito é tratado como uma coisa meio lateral. Pois bem, esse campo de públicas, ele, então, formou uma certa... Hoje é uma comunidade razoavelmente que se conhece, lê coisas uns dos outros, mas eu noto, e especialmente na ocasião da crise, eu noto que eles são relativamente apartados. É como se fosse acontecer a discussão do Estado, uma discussão maior, e a discussão das políticas públicas fosse um tema lateral. E eu tenho provocado, nas ocasiões em que eu tenho podido falar, eu tenho procurado provocar a conexão entre esses temas. E isso vai ser meu penúltimo slide aqui. Mas então eu acho muito importante situar bem essa discussão, situar a discussão das políticas públicas e começar demonstrando que ela tem conexões com o tema das instituições, com o tema nas políticas públicas, e a política tem conexões, exatamente para que a gente não caia nessa armadilha do isolamento. O isolamento epistemológico não é bom, e nesse momento em que eu acho que se faz necessário progredir para a reconstrução do Estado Social, é muito importante mostrar que, olha, aquele Estado Social que a gente vinha construindo nos últimos 30 anos, ele já está em processo. E por que isso? Porque existe uma mentalidade no Brasil que frequentemente volta para aquilo, que é uma espécie de desencantamento, uma espécie de aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, e que o Eduardo Janete da Fonseca, mais recentemente, rebatendo, dizendo, olha, isso talvez seja um mérito, mas a gente se pôr em numa condição de inferioridade, como se nós nunca tivéssemos feito nada do direito social, como se tivéssemos desconstruído tudo, como se as políticas públicas não tivessem dado saldo, porque agora nós estamos num momento muito difícil. Então, o que eu quero é desfazer isso. Eu quero que a gente tenha olhos para o legado das políticas públicas e quanto ele está inserido na discussão institucional, que eu sei que é uma discussão cara ao Letácio. Então, eu preparei, acho que 6 slides, eu vou pedir licença para apresentar para vocês, porque eu acho que isso organiza um pouco a fala. Está carregando, eu pergunto se estão vendo, chama Instituições do Estado Brasileiro, e o final é a reconstrução do Estado Social, tendo por panorama as políticas públicas. Pois bem, eu começo falando que, então, a Covid-19 nos proporcionou não uma crise, mas 3 crises simultâneas. É a crise de saúde, que já está aí, a crise econômica, que vai eclodir ainda com muita força, e a crise política, que eu acho que tomou o centro. Ela disputa com a crise sanitária o protagonismo do que está acontecendo no Brasil.
a ponto de ser ela que está influenciando a condução das respostas demais. Né? Por exemplo, a questão da coordenação. O Brasil vive uma resposta à crise descoordenada, atabalhoada, com idas e vindas, com uma política que depois é sabotada pelo governo federal. Então, o componente político, ele é um fator de muito estresse, de muito agravamento das outras duas crises. E mais uma coisa, nós estamos vivendo, não resta dúvida, um momento de escalada autoritária. Até um mês atrás, até algumas semanas atrás, nós diríamos que as instituições estavam sendo testadas, estressadas. Agora elas não estão mais sendo testadas. Elas estão sendo abertamente desafiadas, deslegitimadas, criticadas, o que é extremamente grave, ainda mais nesse momento. Então, estão acontecendo agressões e contestações do Executivo à legitimidade dos poderes da República, que é um dos pilares do Estado de Direito. Então, quando um ministro de Estado, numa reunião, diz que ele vai prender, que devia prender os vagabundos do Supremo Tribunal Federal, isso não resta dúvida que é um passo na escalada autoritária. Isso não é exercício da liberdade de expressão, isso é um fator de comprometimento da estabilidade e do funcionamento do Estado de Direito. E a mesma coisa em relação ao Legislativo. O Legislativo, nós vamos ver que ele tem problemas específicos. Um outro componente que me diz que nós estamos vivendo a escalada autoritária são agressões à imprensa. O que aconteceu ontem, que vários órgãos de imprensa chegaram à conclusão que eles não têm segurança suficiente para acompanhar aquele cercadinho na frente da presidência da República quando o presidente se dispõe a falar algumas palavras. Então, isso é sinal que a crise já está exposta e a agressão a um pilar da democracia contemporânea já está materializada. E, por último, o último componente que merece menção, e cada vez mais ele está mais explícito e vem sendo objeto de reflexão, é o fortalecimento do aparato, que eu divido até em três coisas: o aparato militar, o aparato policial, e eu até me pergunto se uma correlação com o esquema miliciano não está aí presente. Então, o militar já estava presente, por exemplo, na reforma da Previdência, quando os militares tiveram um tratamento diferenciado, agora numa ocupação de cargos no governo federal sem precedente. Então, a presença dos militares aqui não tem dúvida. Ainda há alguma questão, saber quanto que as instâncias superiores militares estão dispostas a correr o risco político que está aí nessa aventura governamental. Isso não está claro. O resto já está claro, a presença deles, as condições favorecidas. E em relação ao aparato policial, também tem vários sinais que dizem que há essa sinalização de que tem um apoio. Por exemplo, a notícia de que o governo estaria retardando a sanção do projeto de lei que vai estabelecer o socorro aos governos do Estado. A notícia que se tem é que está sendo retardado para dar tempo do governo implementar o reajuste salarial para a Polícia do Distrito Federal. Então, tem aí uma correlação de forças entre um apoio a forças policiais. E o esquema miliciano, ele aparece, por exemplo, nessa intenção do governo de armar a população. E, então, a revogação das portarias que fazem restrições à circulação de armas, aquela questão da marcação das munições, tudo isso indica que vai haver uma disseminação das armas fora do controle do poder público, que é essa escalada do miliciano. Então, a combinação desses aparatos para o fortalecimento de grupos, isso não é sem tirar nem pôr, é o que acontece na Venezuela, é a venezualização. O chavismo, que na época da eleição estava associado com uma possível vitória de Haddad, ele está se delineando claramente sob o governo de Bolsonaro. Então, uma coisa extremamente preocupante, vamos chegar nas políticas públicas. Então, a pergunta, para eu não ser muito, não estender, que as políticas públicas vão aparecer daqui a 3 slides, o ponto de partida é esse: as instituições estão funcionando, e eu aqui peguei esse é o título de um artigo que foi publicado por 2 pesquisadores lá da Faculdade de Direito da USP, no Jota, em que eles dizem, olha, se nós estamos falando tanto que as instituições estão funcionando, isso talvez seja um indício muito forte de que elas não estão funcionando. E eles citam o Ryu, que é um autor de quem eu gosto muito, me vale dos meus trabalhos, não sei se é uma bibliografia tão utilizada no Letassa, mas eu recomendo muito, e esse artigo de Marco Antônio Moraes Alberto faz essa referência ao Ryu, então eu trouxe aqui só
uma passagenzinha para dar um aperitivo. Com licença, professor. Sim. Perdão, com licença. Só porque a gente está tendo algumas mensagens no chat que não está aparecendo o slide, professora. Ah, não está aparecendo? Infelizmente não. Ah, desculpa. Meu Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper e vou carregar de novo em tela cheia, porque ele está em tela pela metade. Eu agradeço você ter me avisado. Tudo ótimo. Desculpa a interferência, que estava maravilhosa. Está maravilhosa. Vamos lá. Inteira. Pergunto se agora é possível ver. Agora está visível o slide, Wagner? Agora foi. Até agora não. Não? Não. Para todos, alguém consegue ver o slide? Wagner, acho que você tem que clicar no meu nome, tem duas entradas com o meu nome, uma com a apresentação. Tem que clicar tá. Ai, desculpa. Não, todo mundo está aprendendo. Havia mexido e apresentou os slides, agora eles sumiram novamente. Não, vamos lá. Ó, e agora? Agora sim. Pronto. Agora sim. Obrigado, professor. Desculpa, perdão. Não, tudo bem. O primeiro slide era esse, que falava das 3 crises da Covid, e agora eu estou aqui no segundo slide, então eu estava dizendo que tem um artigo que faz, eu ia dar um aperitivo desse artigo desses 2 pesquisadores. Marco Antônio Moraes Alberto está estudando especificamente a obra de Oriu. E ele diz, para Oriu, instituições não são prédios, agências ou meras associações. Instituições são formas específicas de canalizar o poder. São estruturas nas quais o exercício do poder é submetido a certas ideias e mecanismos que estão na base da instituição. Eu entendo que eu uso tanto a obra de Oriu como de Santi-Romani, o institucionalismo nas políticas públicas, porque o institucionalismo ele tem um olhar especial para o processo de formação do direito. Né? Nós estamos, e eu vou, nos próximos 2 slides, eu vou fazer algumas críticas sobre o estudo do direito, críticas de método sobre o estudo do direito, e acho que uma primeira seria essa, a nossa desatenção, o nosso quase que desdém para o processo de formação do direito. E especialmente nos anos mais recentes, eu vou falar disso daqui a pouco, o judiciário tomou tal posição e nos estudos jurídicos que é como se o direito começasse e terminasse na interpretação judicial. E nós perdemos de vista o que acontece no direito, como é que ele é formado e como é que as forças sociais se movimentam no processo de formação do direito. E eu acho que essa é uma contribuição muito importante que o institucionalismo tem, e, em especial, esse institucionalismo do começo do século XX, muito bem representado pelas figuras do francês Maurice Oriu e do italiano Santi-Romani. Então, ele diz isso, são estruturas nas quais o exercício do poder é submetido a certas ideias e mecanismos que estão na base da instituição. Então, quando a gente fala de instituições políticas, a conotação mais clássica dessa expressão são os poderes. O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E eu ainda, para dar a moldura em que eu vou examinar as 3 instituições, a pergunta que eu faço é se o momento que nós estamos vivendo é um momento de Estado fraco com governo forte, quer dizer, essa escalada autoritária é um governo forte dentro de um Estado fraco, ou o que me parece mais provável é que há um Estado fraco, quer dizer, as instituições têm uma série de limitações e falhas, mas há um governo fraco também, e que está sendo capturado, está sendo manipulado por grupos de interesse mais fortes que estão levando as coisas, inclinando, influenciando as decisões naquilo que mais lhes interessa. Bom, isso posto, eu tenho um slide sobre o poder legislativo, um sobre o poder judiciário e um sobre o poder executivo, no qual eu vou falar das políticas públicas. Então, como o tempo voa, eu vou passar um pouco mais rápido aqui. O poder legislativo, como é que ele, ainda dentro desse espírito de fazer uma moldura institucional para a gente pensar as políticas públicas? O poder legislativo, claro que ele é muito importante nessa perspectiva que eu estava dizendo, porque para você entender uma política pública, é indispensável entender o seu processo de formação. O seu processo de formação e o seu processo de construção da legitimação jurídica, né, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social. E isso implica rever a maneira tradicional pela qual nós estudamos o direito. Curiosamente,
apelando a uma coisa que era ainda mais tradicional. A ideia das fontes do direito, talvez no século XIX, fosse um tema bastante importante. Depois, no século XX, depois do positivismo, esse tema cai para segundo plano, mas nas políticas públicas ele é muito importante, porque ele é que explica, especialmente quando a gente se pergunta que mecanismo é capaz de fazer uma política pública ser sustentada ou não. Por que o SUS, agora que ele é tão necessário, agora está se escancarando o fato de que ele veio sendo subfinanciado nos últimos anos? Ora, era importante ou não era importante? Se era importante, como foi possível ficar subfinanciado? Porque tem por trás um conflito político, um embate político, e para nós, do direito e políticas públicas, esse é um fator explicativo da maior relevância. Então, ainda nesse espírito de dar os contornos nos quais o estudo das políticas públicas se insere, é preciso tomar conhecimento dessa crise da democracia representativa, que ocorre no mundo inteiro, mas ela tem cores particulares no Brasil. Aqui é só para dar rápidas pinceladas de uma notícia. Antes que nós digamos, não, o Brasil, as eleições, nada funciona, etc., não é verdade. O Brasil viveu o começo da sua república sob o signo das eleições a bico de pena, das fraudes eleitorais, e ele reverteu isso com a criação da justiça eleitoral nos anos 30, no governo Getúlio, mas por elaboração de uma proposta liberal que vinha do Rio Grande do Sul, das disputas do Rio Grande do Sul, e essa proposta foi incorporada depois no movimento da Revolução de 30 e, finalmente, na Constituição de 34. Então, só para dizer em uma palavra, o Brasil pode fazer reformas e bem-sucedidas. Por que aconteceu isso que eu estou chamando de desastre, devia estar entre aspas, o desastre do sistema partidário no século XXI, e ele foi muito incrementado por decisões infelizes do nosso Supremo Tribunal Federal. E quem diz isso é o cientista político Fernando Limonge, da USP e da GV de São Paulo. Então, para a gente pensar que as instituições, elas podem ser, às vezes elas até estão numa boa direção e podem ser influenciadas num sentido negativo por interferência de decisões da própria justiça. E, para fechar essa ideia de crise da democracia representativa, tem uma questão importante do Brasil, que é o papel secundário do Poder Legislativo ao longo da história independente. Antes, ele perdia para o Executivo e depois da Constituição, também para o Judiciário. E nós, a comunidade jurídica, é como se nós nos conformássemos com isso. Olha, se o legislativo tem problemas, o sistema partidário tem problemas, inflação de partidos, etc., não, nós não vamos prestar muita atenção nisso, porque nós sabemos que as instituições do Poder Judiciário e do Ministério Público poderão solucionar todos esses defeitos. Eu acho que até os anos 10 do Brasil, até 2010, nós vivemos, até certo ponto, essa ilusão. E hoje fica muito claro que, como diz o blog do professor Cláudio Couto, fora da política não há solução. Então, temos que nos entender com a política. E essa limitação do legislativo é exatamente o cerne da crítica liberal no Brasil. No mundo dos estudos jurídicos, tem dois sintomas muito claros da nossa crise no poder legislativo. O primeiro é o direito eleitoral. O fato do direito eleitoral ser um direito para especialistas, para mim, diz muito. O direito eleitoral, quando eu sou professora de Teoria Geral do Estado, quando a gente estuda a Teoria Geral do Estado, nós sabemos que a representação política é o conceito, por excelência, que opera o encontro entre o político, o mundo político e o mundo jurídico. Então, a representação política devia ser um tema, assim, o pilar do exercício da cidadania. Ora, como é que é possível que o pilar do exercício da cidadania hoje esteja quase que confinado dentro de um campo temático, que é o do direito eleitoral, altamente intrincado, e não é um problema dos juristas do direito eleitoral, o problema é que esse direito ele foi fechado, ele está trancado num mundo muito artificial. Então, para mim, isso é um sintoma de crise, é um sintoma de algo que tem que ser repensado. A mesma coisa poderia ser dita do processo legislativo. Eu tenho ali em São Paulo, no meu grupo de pesquisa, existe um agrupamento menor no interior dele, que se chama Observatório do Processo Legislativo e Políticas Públicas, conduzido pelo professor Gustavo Bambini, do curso de Gestão de Políticas Públicas da EASH na USP. E tem vários doutorandos, mestrandos, tem um pessoal ali muito afiado, estuda processo legislativo, e a visão do processo legislativo nos mostra como o funcionamento do legislativo
está aquém daquilo que a democracia demanda. Então, vejam que, olhando o estudo do direito, nós podemos ter várias informações sobre isso. Passando ao Poder Judiciário. Aqui uma parte que eu ia dizer, até já antecipei. Com o pós-positivismo, aqui foi o ápice do entendimento de que o Poder Judiciário, com o alargamento da sua capacidade para interpretar, para construções interpretativas, poderia, do lado político, superar, minorar uma série de limitações do nosso sistema político-partidário, nosso sistema eleitoral. Quer dizer, não importa se a lei não fosse tão bem feita, o judiciário, pelo seu exercício de interpretação, ajustaria o que fosse necessário. E isso foi usado como uma grande novidade e como em favor da efetividade dos direitos, gerando isso que Luiz Roberto Barroso auto-intitulou, porque é da obra dele, a doutrina da efetividade, que é criticada de uma maneira muito interessante por um pesquisador aí do Rio, que é o professor Christian Lunker. Bom, junto com esse alargamento da amplitude do Poder Judiciário, veio também, e isso foi uma coisa intencional dos constituintes de 88, e da atividade que veio posteriormente, a emergência e fortalecimento dos órgãos de controle. Acontece que eles se fizeram aí fora de uma lógica de políticas públicas. Então, eles atuam descoordenadamente e de maneira hipertrofiada. Né? Havia uma expressão, aqui estou usando a expressão de uma urbanista, que dizia, nós geramos um monstro. Que é e, de uma certa maneira, nós precisamos agora enfrentar acho que é um desafio específico para o direito, equacionar o problema dos controles hipertrofiados e descoordenados. E isso tem uma tradução na dimensão política, né? Quanto mais desfuncional é esse grande sistema de controle, mais ele é passível de captura pelos grupos de interesse. Né? E se nós não estamos já vivendo isso, nós estamos na iminência de viver. Pois bem, finalmente, aqui eu estou nos minutos finais, me parece que já estou aqui com talvez 18 minutos, eu peço ao Wagner que me avise quando terminar o meu tempo, estou aqui razoavelmente controlando, mas só agora eu chego nas políticas públicas. Então, a primeira coisa que eu quero marcar nesse slide é que há uma disjuntiva entre Estado das políticas públicas e Estado eficiente. Eu vou trocar em miúdos o que eu estou querendo dizer. Faz algum tempo eu venho acompanhando o que se escreve sobre políticas públicas e eu noto que isso vem, então, aqui eu faço a conexão com aquilo que eu dizia no início, que é uma reflexão mal estabelecida das ligações entre o Estado e as políticas públicas. Se para aqueles que têm uma visão progressista, segmento no qual eu me incluo, o fortalecimento do Estado é condição para as políticas públicas, e a recíproca é verdadeira, à medida que as políticas públicas se estabelecem, você tem um Estado mais forte, mais em condição das suas tarefas sociais, né? Na visão progressista isso é muito evidente. Eu digo isso com essa frase, as políticas públicas são a ossatura e tecido conjuntivo do Estado Social no Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, ainda que a gente saiba que o Estado Social surge no período do Getúlio. Mas o Estado Social getulista era muito mais limitado, era o Estado Social limitado àqueles que tinham contrato de trabalho. Se você tivesse contrato de trabalho, você tinha acesso ao sistema de saúde, previdência, era chamada cidadania regulada, como rotulou Vanderlei Guilherme dos Santos de maneira brilhante. Mas, a partir de 88, com o SUS, por exemplo, e a saúde, acesso universal à saúde, não há mais essa cidadania regulada, né? Basta que você seja um cidadão do Brasil, você tem acesso à saúde, você tem acesso à assistência social, a uma porção de políticas. Então, realmente há uma radicalização das políticas sociais no Brasil. Acho que uma boa referência para isso é a obra de Marta Rett, Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, um livro de 2019 que chama As Políticas da Política, que lhe faz essa relação e analisa diversos temas sob essa perspectiva. Do lado oposto do espectro político, na visão conservadora do Estado, aí a relação que se faz com as políticas públicas é muito, muito desconcertante para nós que fizemos essa primeira ligação, porque eles dizem que o encolhimento do Estado é condição para as políticas públicas.
E que eles dizem, vários economistas, Pedro Malan diz isso, Pércio Arida diz isso, pesquisador, economistas que têm falado nos jornais, assim, praticamente todo dia, dizem que é preciso estabelecer políticas de austeridade justamente para possibilitar um melhor funcionamento das políticas públicas. O que, para nós, para quem tem essa outra visão, é alguma coisa que não faz muito sentido, ou que nos deixa muito perplexos. Agora, procurando entender qual é a lógica dessa crítica, sem cair na polarização, entender qual é o argumento que essa crítica usa, o argumento, primeiro, é uma crítica ao corporativismo. Aí nós nos perguntamos, quem são as corporações? Bom, para alguns são os funcionários públicos. Para alguns, são uma entidade que está aí, entidades sindicais. Nós temos que lembrar que, com as reformas trabalhistas, as entidades sindicais que sobreviveram são só as patronais. E eu chamo a atenção para um manifesto que foi publicado ontem nos jornais, com grande destaque e para muito espanto e para muita perplexidade, chamado "No meio ambiente, a burocracia também devasta", que é uma resposta, se vocês acompanharam a divulgação da reunião presidencial, aquela famigerada reunião presidencial do dia 22 de abril, em que o ministro do Meio Ambiente dizia que ia aproveitar que todo mundo estava distraído com a Covid-19 para fazer passar a boiada da desregulamentação e da eliminação de todas as normas protetivas do meio ambiente. Aquilo foi muito criticado, foi objeto de uma matéria, uma propaganda de página inteira na segunda-feira, criticando a boiada do ministro Salles. No dia seguinte, como uma resposta, uma espécie de desagravo, um grande manifesto, publicado também em página inteira, eu vi na Folha de São Paulo, mas acredito que os principais jornais tenham publicado, que tinha esse nome: "No meio ambiente, a burocracia também devasta". Que eu acho muito sério, porque aquela projeção que eu fiz no começo da escalada autoritária, como se fosse uma questão limitada a forças policiais e exército, na verdade, quando a gente olha esse manifesto, a gente percebe que ela, na verdade, é largamente apoiada pelos empresários dos mais diversos setores. Então, nós não estamos falando de uma minoria, estamos falando de um segmento, e aí precisa entender qual é a crítica e por que prevalece, com tantos descalabros, o que está dando sustentação a esse governo. Dos argumentos que aí, trazendo para o nosso campo, nos interessa, é a crítica à insegurança jurídica. E aí, tanto nós podemos dizer que essa é uma crítica, de uma certa maneira, oportunista, né, dizendo, né, já que eles são anti-proteção do meio ambiente, estão usando aí como um biombo a insegurança jurídica. Mas se a gente se permitir entender um pouco melhor, se colocar nos sapatos do interlocutor, e entender um pouco melhor essa questão da insegurança jurídica, nós vamos ver que aquilo que eu coloquei nos slides anteriores, em especial o Poder Judiciário, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Há insegurança jurídica nessa hipertrofia e descoordenação dos órgãos de controle, há insegurança jurídica nessa atuação pouco previsível, muitas vezes, do Poder Judiciário, e há insegurança jurídica na medida em que o Poder Legislativo foi muito limitado e muito enfraquecido na sua condição de estabelecer o direito em bases estáveis, confiáveis. Então, com duas referências, são uma pista para aquilo que está no último slide, com isso eu realmente já vou terminando, que é quais são as nossas indicações para a reconstrução do Estado Social. Algumas eu já disse, voltar, nós na área do direito, voltar a pensar num direito que não é o direito para os advogados, é o direito para a sociedade, é um direito que seja simples, que seja relativamente seguro e que possa guiar, possa ser um orientador para a sociedade. Então, recentemente, no grupo de pesquisa, promovi um webinário com a presença da professora Célia Lessa, que é uma das maiores estudiosas no Brasil sobre o Estado Social, e provocando sobre quais seriam as condições disso que eu estou chamando de, não sei se construção, ou se é uma nova construção, ou se nós vamos reconstruir a partir desse início que nós já temos. E a Célia Lessa acha que nós temos nós temos sim algum componente do Estado Social. E ela chama atenção para uma teoria que vem se desenvolvendo, e a linha de estudo que ela vem travando ultimamente, que é a do investimento social, que combina a aspiração
e a busca da justiça social com eficiência econômica. Então, isso será novo para nós no mundo do direito, porque nós nos habituamos a ler o artigo 5º, o capítulo da ordem social da Constituição Federal, sem olhar para as questões econômicas. Não estou querendo dizer que nós vamos nos tornar economistas, mas esse será o caminho para a gente construir um campo de consenso, para a gente sair da polarização absoluta. Então, a recomposição do Estado Social, ela vai passar pelo enfrentamento das condições econômicas de financiamento do Estado Social. Repito, nós não somos economistas, mas nós sabemos que as condições de surgimento do Estado Social não estão mais presentes. Houve um declínio da economia industrial, houve um declínio do mundo do trabalho. Por outro lado, houve um crescimento da economia de serviços, da produtividade, a riqueza no mundo hoje é maior do que nunca foi e, paradoxalmente, a desigualdade é maior do que nunca foi. Então, o nosso foco, e com isso eu vou terminar, é um problema de legitimação do Estado Social. Isso é um problema de construção dos argumentos que vão nos permitir nos colocar de um lado ou de outro dessa oposição. Será que há recursos ou não há recursos? Se há recurso, é um problema de alocação. Mas se é um problema de alocação, nós precisamos criar a legitimação para isso. E essa referência ao Yasha Moon, que é um cientista político que escreveu um livro chamado O Povo contra a Democracia. E ele comenta, e com isso eu vou terminar, ele comenta as eleições, da primeira eleição do Trump nos Estados Unidos, em que ele disputava com a Hillary. E ele dizia, olha, a Hillary tinha uma folha de serviços prestados que todo mundo sabia que ela faria. E o Trump, por outro lado, ele que usa essa palavra, ele dizia, era um engambelador notório. Mas o eleitorado, ele quer soluções simples. E ele dizia, o que a Hillary sinalizava era com políticas públicas. E é muito difícil para um político explicar uma coisa tão difícil como as políticas públicas, e que o eleitorado frustrado e por outras razões, acaba se encantando e sendo levado por esse discurso da simplicidade. Então, eu termino dizendo que, se por um lado nós temos um acervo de experiências nas políticas públicas que nos dá um caminho certo, teve uma melhoria, e esse estudo que eu fiz, que eu referi há pouco, Marta Retti, Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de Faria, mostra isso. Esse é um livro, é uma coletânea que mostra a evolução que houve no direito da educação, no direito da assistência social, no direito da saúde, nas capacidades institucionais no Estado, de maneira geral. O aparelho de Estado hoje é muito melhor do que ele era 20 anos atrás. Então, se por um lado nós tivemos tudo isso, por outro lado, a apresentação política disso, a narrativa política em que isso se insere, é muito abstrata, é muito difícil de entender, e com isso ela é muito difícil de defender politicamente. A gente faz uma defesa política muito pouco instrumentalizada nesses avanços, que são avanços decorrentes da própria configuração social da opção da Constituição de 88. Então, eu quero terminar me desculpando por talvez ter cedido o tempo, mas colocando essa provocação aí, nós é que vamos fazer o futuro do Estado Social. Algumas trilhas são essas que eu procurei apresentar, e com isso eu agradeço muito a atenção de vocês, e fico à disposição depois para os debates mais para frente. Muito obrigada. Ok, agradeço muitíssimo a belíssima exposição da professora Maria Paula Butti, pelas brilhantes colocações que serão objeto de discussões mais futuramente. Gostaria, então, de registrar aqui a presença do professor Emiliano Brunet, que é professor de Políticas Públicas aqui da Faculdade Nacional de Direito, e, na sequência, passar a palavra para o professor Pedro Fontes, que terá também o tempo regulamentar de 20 a 30 minutos para a sua exposição. Com a palavra, professor Pedro Fontes. Gostaria de agradecer especialmente ao Letácia, ao laboratório, e ao professor Carlos Bolonha pelo convite. Queria agradecer ao Wagner aí pela apresentação generosa que foi feita anteriormente. Agradecer também a Luciana pela organização do evento. E, enfim, como sabia que falaria na sequência da professora Maria Paula Dallari Butti, a quem gostaria também de fazer um cumprimento especial, porque é uma referência no tema de direitos e políticas públicas,
enfim, desde a publicação de um artigo na Revista de Informação Legislativa em 1997 sobre políticas públicas e direito administrativo, até esse dossiê sobre direitos e políticas públicas que foi publicado na Revista de Estudos Institucionais, agora em dezembro de 2019, passando, enfim, por uma série de artigos e livros publicados sobre o tema. Então, eu tinha me preparado, sabendo que falaria na sequência, né, para falar sobre algumas questões especiais, ou alguns estudos de caso, algumas questões específicas, né, enfim, porque a professora Maria Paula Dallari Bucci é uma referência e apresentou parte desses estudos que ela vem desenvolvendo sobre essa abordagem teórica e metodologia e sobre os problemas que devem ser enfrentados, e eu me preparei, então, para, tendo como ponto de partida os estudos e os trabalhos dela, apresentar algumas questões mais específicas. Com relação aos conceitos básicos, já foram apresentados pela professora, eu tenho apenas alguns pequenos acréscimos a fazer, né? A professora falou dos estudos institucionalistas no século XX, no início do século XX, citando ali o Arriu e o Santi Romano. É importante também relembrar os conceitos do Douglass North sobre as instituições, né? O Douglass North se refere às instituições não como um conceito de organizações, que é o que talvez nós no direito estejamos mais acostumados, mas como as regras do jogo, né? E acho que é importante ter sempre consciência das instituições com essa dupla perspectiva, né? Não só organizações, mas essas organizações em funcionamento para a preservação das regras do jogo. E acho que isso é muito importante para qualquer debate que venhamos a ter com relação a políticas públicas, né? Nós tivemos ali o prazer de elaborar a apresentação do volume em que foi publicado esse dossiê da professora Maria Paula Dallari Bucci na Revista de Estudos Institucionais, e falamos um pouco dessa gramática sobre instituições e como são importantes esses conceitos. E uma questão que é importante é o contraponto entre política pública e política partidária. Essa talvez seja uma dificuldade dos juristas, dos estudos e estudantes de direito, né? Normalmente, quando se fala em política, o estudante do direito, o jurista, diz, bem, isso é política, isso não é direito. Mas quando se traça essa distinção entre policy, ou public policy, e partisan politics, né, que é uma distinção que fica muito clara no inglês e nos estudos anglo-saxãos, nos Estados Unidos, no Reino Unido, em outros países, e que talvez não fique tão claro no Brasil, porque a palavra política não tem essa distinção entre policy e politics, né? Então, acho que é importante fazer esse contraponto também, né? Esse contraponto de política pública com relação à política partidária, ele é importante porque talvez grande parte dos problemas que temos experimentado com relação ao tratamento da Covid-19 seja por nos afastarmos de uma visão de política pública e por haver problemas relacionados a partidarismos e a uma lógica que reflete muito aquilo que Carl Schmitt falava entre uma dicotomia entre o amigo e o inimigo, ou seja, coopera-se com um amigo, compete-se com o inimigo, e isso acaba, enfim, gerando uma série de crises de coordenação política ou de descoordenação na política sanitária, né? Então, essa primeira apresentação conceitual que eu queria fazer, aproveitando, enfim, tudo que já foi falado pela professora anteriormente, para falar, então, dos casos, ou dos estudos de casos que eu gostaria de discutir com vocês, né? O primeiro estudo de casos diz respeito à importância das instituições para a aplicação da regulação sanitária global. A regulação sanitária global é justamente o desafio que temos agora, todos os países do mundo, todos os estados, com relação à pandemia de Covid-19. O ponto de partida da regulação sanitária global é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que fez as suas recomendações a partir de uma visita de uma missão científica a Wuhan, na China, que foi realizada em fevereiro, e da qual surgiu um relatório com recomendações para os estados de como deveria ser feito a adoção de políticas sanitárias a partir da experiência bem-sucedida da República Popular da China. E qual que é o destaque que eu gostaria de fazer aqui, né? Um exemplo de sucesso
no combate à Covid-19, existem vários, né? Existe a Coreia do Sul, existe Taiwan, a própria China é apresentada como um caso de sucesso, mas existe o caso também da Alemanha, né? O que foi decisivo na atuação da Alemanha com relação à pandemia de Covid-19? É uma organização que é o Instituto Robert Koch. E esse instituto, eu acho que é importante a gente, enfim, ressaltar o papel desse instituto, né? Porque é um ator institucional central na política pública alemã, é um instituto que recebe uma série de recursos, é um instituto que tem, enfim, as regras do jogo estruturadas de qual o papel dele naquele país e que teve condições de ser um ator decisivo e de influenciar a política alemã no sentido de adoção das recomendações feitas pela OMS, em termos de testagem em grande escala, monitoramento de contactantes, recomendação de isolamento das pessoas que possam ter estado infectadas, ampliação do número de leitos de UTI, né? E é importante a gente ressaltar o papel dessa organização, porque um professor da Universidade de Oxford, Walter Matley, quando ele fala da aplicação da regulação global e de como os países têm condições de aplicar bem a regulação global, ele fala que aqueles países que já estão com suas organizações estruturadas e com interação dinâmica, rede de relacionamento com os grandes players globais, eles estão um passo à frente. E o que é importante a gente chamar a atenção, então, com relação ao Instituto Robert Koch? Nessa missão científica que foi feita pela OMS em Wuhan, um dos membros era o representante da Alemanha e era também um membro desse próprio instituto. Então, de fato, os alemães estavam à frente, tinham esse instituto já preparado, o instituto já tinha feito testes de cenários para uma pandemia de um coronavírus anos antes, por influência e provocação do parlamento alemão, e, de fato, houve uma condição de estrutura para definição clara das regras do jogo, para investimentos antes de todos os outros países com relação à política pública a ser adotada. E isso demonstra, né, a importância das organizações, a importância da interação e da integração das organizações locais, nacionais, com as organizações internacionais, e como essa estruturação, esse investimento científico, esse investimento em pesquisa, gera resultados concretos, né? Esse é um caso concreto de sucesso por conta de toda essa preparação prévia, dessa estruturação desse instituto e de como esse instituto estava inserido no contexto global para participar dessa missão científica e imediatamente trazer todas essas informações e transformá-las em uma política pública aplicada, com base científica, recursos, planejamento e coordenação, e daí o resultado bem-sucedido desse país. Uma outra questão institucional na Alemanha, que eu acho também importante, merece destaque, com relação à definição das regras do jogo, é que lá eles têm o Ethikrat, o Comitê de Ética. E esse é um comitê de ética médica, mas é um comitê interdisciplinar. É um comitê que conta com a participação não só de médicos, mas também de teólogos, de filósofos, de juristas. E eles definem as regras do jogo com relação também ao uso de recursos médicos. E, com grande antecedência, foram feitas reuniões e foi feita uma recomendação ad hoc do uso de recursos médicos escassos em caso de escolhas trágicas. Então, na Alemanha também se percebeu que em certos países havia a necessidade de se fazer escolhas trágicas por conta de escassez de recursos médicos e de um grande número de infectados, caso, enfim, da Itália, por exemplo, e esse comitê fez, então, uma definição das regras do jogo a partir do critério da probabilidade do sucesso médico, dizendo que não se poderia adotar nenhum outro critério que não fosse esse. Então, não se poderia haver um critério, enfim, com relação a classe social, ou raça, ou etnia, ou um critério econômico, né? Mas que o principal critério para se definir a adoção dos recursos em caso de escassez
seria a probabilidade de sucesso médico. Importante também que não se poderia utilizar o critério etário, né, que foi um critério que se cogitou utilizar em alguns outros países, né. Então, acho importante também deixar claro que havia uma organização que tinha essa função, que tinha uma estrutura interdisciplinar e que teve condição, então, de se reunir e de definir de maneira clara as regras do jogo a serem aplicadas. E é importante deixar isso muito claro, porque no nosso país, por exemplo, isso ainda está em discussão. Não se sabe ainda exatamente quais são as regras em caso dessas escolhas trágicas, né? Qual é o critério a ser adotado para o médico que está lá diante de alguns pacientes necessitando de recursos médicos escassos e tem que fazer uma escolha trágica sobre quem vai ter acesso à UTI e aos medicamentos e aos equipamentos de respiração artificial e quem não vai ter, né? Então, essa também é um exemplo de como as organizações estruturadas, preparadas e já capacitadas para a definição das regras do jogo ex ante são importantes como um remédio para a Covid-19, né? Então, esse é um outro exemplo interessante que vem da Alemanha. E o terceiro exemplo da importância das instituições já foi falado pela professora Maria Paula Dallari Bucci, que é a questão da ação política coordenada, né? Transcendendo a polarização político-partidária, transcendendo as disputas locais, regionais, por força de um interesse comum maior que transcende essa lógica schmittiana de cooperação com o amigo e competição com o inimigo, né? Então, isso foi algo que foi muito identificado na Alemanha, né? Uma coalizão e uma cooperação dos vários atores políticos com relação ao interesse público e à superação da questão da pandemia. O segundo tema especial que eu gostaria de passar na minha discussão e na minha reflexão tem a ver com a necessidade de adoção de soluções pragmáticas. E aí eu vou me referir, sobretudo, ao caso dos Estados Unidos e vou falar do professor Cass Sunstein, que é um velho conhecido do Letácia, né, de todos vocês. Ele é muito conhecido pelo livro Nudge, né, e pela ideia de economia comportamental, mas ele se referiu recentemente também ao problema do sludge, que é um problema particularmente importante no caso do Covid-19. Num artigo publicado recentemente, o professor Cass Sunstein fez a referência ao fato de que essa guerra epidemiológica também é uma guerra burocrática, né, no sentido de que várias das medidas dos planos de ajuda econômica dos Estados Unidos passavam ou necessitavam de redução de controles burocráticos para que os apoios econômicos chegassem facilmente às pessoas que precisavam daquela ajuda. E aí a gente pode fazer a reflexão também com relação ao cenário brasileiro, em que houve uma ajuda de R$600 mensais e que as pessoas necessitavam, então, ter um CPF regularizado. E que muitas das pessoas que seriam, em tese, beneficiárias, milhões e milhões de pessoas que seriam, em tese, beneficiárias desses recursos, estavam com o CPF irregular e precisaram, então, urgentemente tentar regularizar o seu CPF, e isso foi colocado como um obstáculo burocrático para a obtenção desse benefício, né? Nesse caso em particular, talvez um dos grandes motivos para a irregularidade do CPF, como foi colocado pela mídia, era a ausência em eleições políticas, né? A gente sabe que existe um grande índice de abstenção, de cerca de 20% a 25% nas eleições. A ausência em 2 eleições é suficiente para que o CPF seja considerado irregular, né? E talvez fosse o caso, então, simplesmente se aprovar uma anistia especial por conta desse problema, para que essas pessoas tivessem o CPF regularizado e que pudessem, enfim, obter esse benefício rapidamente. Isso acabou não sendo concebido ou pensado, e houve, então, esse obstáculo burocrático que o Cass Sunstein chama de sludge, e é algo para a nossa reflexão. Eu gostaria de fazer uma ressalva que isso não pode ser também utilizado como uma desculpa
para controles burocráticos que são absolutamente necessários, né, como o caso dos estudos de impacto ambiental na proteção ao meio ambiente. Então, eu não estou aqui tentando fazer uma sugestão de estar de acordo com uma visão conservadora do direito de eliminação de todo e qualquer obstáculo administrativo. Existem questões e controles que são absolutamente necessários, mas certos controles burocráticos que sejam inúteis e desnecessários e que possam ser substituídos por novas tecnologias e novos canais de facilitação de acesso de certos benefícios à população têm que ser pensados ainda mais diante da nossa tecnologia contemporânea, né? Uma terceira questão que eu acho relevante, e aí é o estudo de caso da China, é a questão dos desafios do desenvolvimento econômico. E também, enfim, me permito aproveitar o que já foi falado pela professora Maria Paula Dallari Bucci, com relação ao desenvolvimento industrial e ao enfraquecimento do desenvolvimento industrial no Brasil. Na verdade, o enfraquecimento do desenvolvimento industrial em todo o mundo, né? O caso do Covid-19 ressalta o caráter quase monopolístico do desenvolvimento industrial chinês, né? E isso gera uma situação dramática no caso em que todos os países agora precisam desses produtos médicos escassos, de respiradores, de equipamentos, de máscaras, e a China é o grande produtor. Então, talvez nós tenhamos a necessidade de fazer uma reflexão sobre como foi o modelo de desenvolvimento chinês a partir da decisão do Deng Xiaoping, inspirado em Hong Kong, que era um exemplo de desenvolvimento econômico na China, e ele, então, definiu que no sul da China seriam criadas cidades especiais, com regras do jogo especial, voltadas para o desenvolvimento econômico. A grande cidade, hoje, identificada a partir desse modelo, é Shenzhen. E são zonas econômicas especiais, que são o motor do desenvolvimento econômico chinês e do desenvolvimento industrial. O Paul Romer, um economista ganhador do Prêmio Nobel recentemente, se refere a essas cidades como cidades charter, ou charter cities, e diz que a grande diferença desses espaços, dessas zonas econômicas especiais, são regras simplificadas, custos reduzidos e um ambiente econômico favorável para o desenvolvimento industrial. Obviamente que nós, progressistas, preocupados com o Estado social, vamos pensar, mas não existe, então, ali um certo dumping social? Se nós adotássemos cidades charters no Brasil, não estaríamos correndo o risco de reproduzir esse dumping social chinês? E essa é uma reflexão que é necessária, que é importante. E, de fato, não há dúvida de que o desenvolvimento chinês foi obtido também a custas de redução e de cortes em direitos sociais para os trabalhadores que se voluntariam a trabalhar nessas cidades charters. Mas o outro lado, o reverso da moeda, é que existe um desenvolvimento industrial nesses locais que antes não existia. E a circulação de recursos motivada por esse desenvolvimento industrial gerou um altíssimo grau de desenvolvimento econômico e tirou dezenas de milhões de chineses da miséria. Será que não seria o caso, eventualmente, de refletirmos sobre a possibilidade de também adotarmos, nesse esforço de guerra epidemiológica, que também resulta num esforço de combate a uma crise econômica, cidades charters no Brasil? Será que não poderíamos pensar, ao invés de ter que reformar e eliminar direitos sociais para todos os trabalhadores do país, simplesmente designar zonas econômicas especiais, como fizeram os chineses, para que nesses espaços, indústrias que agora não existem no Brasil, como essas indústrias de medicamentos, de respiradores, de produtos escassos, que só a China tem produzido, voltem a ser produzidos no nosso país? Eu acho que essa também é uma reflexão, né? Essa reflexão ela é muito motivada pelos estudos da professora Mariana Prado, da Universidade de Toronto, do Michael Trubikock, que falam dos bypasses institucionais, os institutional bypasses, né? Ou atalhos para o desenvolvimento institucional. Ao invés de reformarmos todo o nosso direito, eliminando esses direitos sociais, poderíamos criar determinados espaços específicos para esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento econômico e social, como essas zonas econômicas especiais, as charter cities
chinesas. Enfim, essas eram as ideias e os estudos de caso específicos que eu queria trazer para reflexão, a partir, inclusive, aproveitando todos esses estudos e essas reflexões teóricas da professora Maria Paula Lalari Bucci, que me antecedeu e cuja obra eu já tinha tido o prazer de ler e aprender muito, e é um prazer estar participando aqui desse webinário também com ela, e de apresentar essas questões como provocação para a nossa reflexão, ou como food for thought, como falam os ingleses, né? Como alimento para a nossa reflexão e para o nosso debate. São questões abertas, eu gostaria de, enfim, colocar elas para a nossa discussão, mas acho que são importantes como potenciais remédios para a Covid-19 em termos de políticas públicas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, e é isso. Ok. Agradecer muitíssimo a belíssima também exposição do professor Pedro Fortes. Agradecer uma vez mais a participação de todas e todos. Nós vamos, então, dar início às questões que foram colocadas. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve síntese, né, uma tentativa, um esforço aqui, uma breve síntese do que foi falado nas palestras aqui. Bom, a professora Maria Helena Bucci, ela trabalhou muito a questão do legado das políticas públicas, colocou em xeque algumas questões, denunciou a escalada autoritária, e é um aspecto que é perceptível, nós identificamos a cada dia, a cada avanço dessa pandemia da qual nós estamos enfrentando. Colocou também alguns aspectos interessantes, especialmente com relação à crise da democracia representativa, segundo as palavras dela, é um dos pilares do exercício da cidadania, mas colocou no final, que é o que eu reputo mais importante, a questão de poderes hipertrofiados e descoordenados. Isso assim, sem dúvida, é uma situação, essa pandemia da qual nós enfrentamos, ela coloca a nu uma série de situações que nós vivenciamos no momento, e essa hipertrofia, seguido dessa descoordenação, sem dúvida, um dos problemas que coloca em xeque a nossa democracia, as nossas instituições, e nos coloca, sem dúvida, em uma crise, em um estado para se considerar. Por outro lado, né, o professor Pedro Fortes, ele também iniciou colocando a questão das regras do jogo, né, uma jogada bastante interessante, especialmente a questão da preservação das regras do jogo, né, trouxe a distinção fundamental entre políticas públicas e políticas partidárias, uma discussão, uma separação, uma distinção que nem sempre a gente consegue identificar nos debates que são colocados de uma maneira geral, trouxe à tona, né, resgatou os ensinamentos a perspectiva, né, nem sempre concordando com ela, de Smith, né, de Carl Smith, mas também a experiência institucional da Alemanha e chinesa, o que a gente pode contribuir para tudo isso. Né. Também a questão da integração dos investimentos em pesquisas coloca também com relação a algumas questões, alguns posicionamentos institucionais que nós adotamos, do qual não participar de um determinado fundo europeu que busca essa pesquisa da vacina, de uma eventual vacina contra a Covid-19. Bom, mas em linhas gerais eu agradeço uma vez mais a brilhante, tentei fazer aqui um esforço sempre um tanto quanto violento, né, de reduzir, injusto, né, com as duas brilhantes palestras que eu digo que não precisavam nada desse esforço, mas apenas para tentar resgatar alguns pontos que, na minha visão, é fundamental para a gente desenvolver o debate. Nós temos aqui algumas participações no chat. Nós vamos fazer alguns blocos de três ou quatro perguntas. Primeiro vou ler as do chat e, na sequência, se tiver espaço, óbvio, né? Se tiver espaço, a gente volta falando aqui, tem até algumas questões aqui. Mas vamos, então, primeiro às questões do chat.
O professor Emiliano Brunet, ele faz a pergunta para a professora Maria Paula, pergunta sobre a superação disjuntiva referida na sua fala, envolveria o enfrentamento, dentre outras questões, da abissal concentração de riquezas no Brasil. Como construir a legitimação para o enfrentamento dessa questão? Que aportes o direito teria para oferecer? Quais seriam os aportes do direito? Pergunta interessante do professor Emiliano Brunet para a professora Maria Paula. Na sequência, nós temos a contribuição aqui da Caroline Batista. Ela agradece pela fala de ambos os professores, pela oportunidade de ouvir, acrescenta que foi muito produtivo, e gostaria de saber de ambos, né, primeiro da professora Maria Paula, na sequência do professor Pedro Fortes, quais que são as opiniões acerca da interferência do judiciário na formulação de políticas públicas, especialmente as sanitárias, nas hipóteses em que o executivo se demonstra omisso, como temos visto no Brasil. Ela pergunta isso, pois ambos os modelos apresentados dependem de forças políticas ativas e é possível que, ainda que um aspecto local, o judiciário possa atuar? É a pergunta da Caroline Batista. Deixa-me ver aqui. E, novamente, temos a pergunta aqui do Bruno Rodieri, não sei se a pronúncia é assim, perdoe-me. Ele direciona a pergunta para a professora Maria Paula. Ele faz a seguinte afirmação, que ela encerrou em sua fala tratando de um problema de legitimação do Estado social. O professor Pedro citou experiências locais no Brasil no enfrentamento da Covid. Ele gostaria de saber, portanto, qual que é a visão dos professores sobre a função do desenho federativo brasileiro numa busca por maior legitimação do Estado social. A coordenação de política dentro do Pacto Federativo pode vir a ser um instrumento na reconstrução ou construção dessa legitimidade. Se positivo, como que isso funcionaria? Acho que nós podemos fechar com essas 3 perguntas e, na sequência, nós passamos para a pergunta do Rodrigo. Podemos fazer assim? Podem ficar. Aí, na sequência, eu passo a palavra para os professores para poder discutir esses pontos que foram colocados. Se houver necessidade de repetir as perguntas, vocês podem pedir que eu faça aqui, tá ok? Com a palavra, a professora Maria Paula. Muito obrigada, Wagner. Deixa eu ver. Muito obrigada, Wagner. Perguntas muito boas, muito instigantes. Parabéns, professor Pedro Fortes, pelos seus comentários também, muito interessantes. Os casos são realmente muito instigantes. Eu não conhecia esse trabalho, esse sludge do professor Cass Sunstein, e não tem dúvida que é uma coisa para se pensar. Enfim, eu, na medida do possível, vou procurar dialogar com essas ideias. Bom, o professor Emiliano, a quem eu começo cumprimentando, o professor Emiliano integra o grupo de pesquisa, estudo Direito e Políticas Públicas, e tem tido uma participação importante no dossiê, nesse dossiê que eu mencionei, e também participou do nosso primeiro webinário, está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Então, já temos uma interlocução exatamente sobre esse problema do Estado social, que é essa questão das políticas públicas não serem vistas. Pensando que, tirando de lado a questão da polarização, vamos imaginar que os conservadores, também eles tenham uma ideia também eles querem que um Estado que funcione. O problema que o professor Emiliano pergunta é, bom, mas num Estado com o tamanho da desigualdade social que tem no Brasil, quer dizer, que a gente tem muitas tarefas para fazer, como construir a legitimação para ir em direção a esse Estado social? Existe um problema de legitimação muito grande, que um exemplo para mim que deixava isso visível era a reforma administrativa do fim de 2019, em que era quase unânime que o Estado não funciona, essas coisas. Aliás, hoje tem um artigo no Estadão que diz isso, é um artigo de um conservador, Luiz Felipe Dávila, que agora eles descobriram que o funcionário público não é preguiçoso, uma coisa assim. Quer dizer, tem gente que descobriu agora que não é preguiçoso. Então, isso talvez seja um caminho para a legitimação dessa
construção, reconstrução do Estado Social, e esse é o desafio, porque para muita gente que nunca pensou em que era o SUS, agora estão se dando conta da importância do SUS. A mesma coisa que aconteceu, não é só no Brasil, a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra. Quando o primeiro-ministro saiu do hospital, e a primeira coisa que ele disse é: eu não tinha ideia que o NHS era tão importante, eu devo minha vida, quero agradecer àqueles médicos e enfermeiras. Então, ele descobriu que existia o sistema público de saúde e deu outro peso. Então, a expectativa que a gente tem, uma parte da sociedade tem, é que agora, por exemplo, descobriram a importância dos professores, né? Quem tem filho pequeno e está tentando educar a criança em casa, mesmo as do ensino privado, vão enxergar o papel do professor com outros olhos. O desafio é como é que você faz isso, como é que você transporta essa experiência, essa percepção para o momento em que for ser discutido o Estado. Vou ligar as duas coisas. Existe um histórico, por exemplo, o SUS, e aqui dialogando com como é que a gente faz para que as pessoas se disponham a apoiar o Estado Social, apoiar um Estado que gasta mais, apoiar um Estado que vai chegar para os pobres. Porque eu talvez diga: não, mas eu não preciso de Estado, eu tenho plano privado de saúde. Mas não é disso que se trata. Se trata que aliás, como diz Priscila Cruz, que é a coordenadora, diretora executiva do Todos pela Educação, ela diz: educação num país é a educação dos pobres. Não é se eu resolvi o problema dos meus filhos ou das minhas filhas, não é isso. Enquanto eu não tiver a educação dos mais pobres ou de todos, eu não tenho educação para o país. É ali que é a minha referência, é ali que é o meu termômetro. Então, qual é a resposta? Como é que eu vou fazer o país se dispor a gastar, a investir no Estado? Eu acho que a resposta, Emiliano, passa por ser capaz de contar para as pessoas o que foi a experiência da construção das políticas públicas nos últimos 30 anos. Eu acho que aqui, dialogando com o que trouxe o Pedro Fortes a respeito da Alemanha, que de fato teve uma resposta muito importante para a crise de saúde, o Brasil, durante a fase inicial, parecia que vinha. A nossa primeira expectativa é que realmente a curva ia ser achatada, que estava indo bem, e não era por acaso que isso era feito, tinha uma estratégia. O ministro da Saúde ia todo dia para a televisão e dizia: está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ele funcionava, aquilo tinha um papel de coordenação e um papel simbólico. Não adianta ser só simbólico, porque tem o problema das compras de respirador, e naquela época aquilo já estava sendo objeto de um atrito, né? Lembram-se que o governador de São Paulo, numa das reuniões com o presidente, ele disse: por favor, não requisite os respiradores que estão fazendo falta em São Paulo. Então, ali a coordenação já não era uma maravilha. Mas existia um aparato, o SUS é uma experiência de 30 anos, que passou por vários governos, por vários ministros, passou pelo Serra, que foi um ministro importante para a estruturação da política, depois passou pelo Temporão, no governo Lula, passou pelo Padilha, passou por... e ministros de várias gestões foram dando continuidade. Então, quando o ministro Mandetta ia para a televisão com aquele colete do SUS, tinha toda uma história por trás daquele colete, toda uma experiência, por exemplo, do Conselho de Comitês Intergestores de Saúde, uma experiência que está formalizada na Lei Complementar 141, dizendo que a gestão da saúde no Brasil, e aqui eu já junto com a pergunta que o Bruno fez, ela já é uma resposta, ela é exatamente ao desenho federativo das políticas públicas. A Marta Hett é uma pesquisadora que estuda demais isso, mostrando como, acho que foi uma das maiores contribuições é que o Brasil instaurou o federalismo cooperativo sem criar um grande sistema na Constituição, que ele foi fazendo isso em cada uma das políticas públicas, essas políticas estruturantes. Um outro exemplo em que isso foi feito, que acho que precisa ser contado para que as pessoas se convençam, é o sistema de avaliação na educação. Quando a gente pensa no Enem, o Enem é uma gigante, uma iniciativa imensa, quase continental, de coordenação, não apenas coordenação federativa, porque aquilo serve de exame para instituições públicas dos estados, mas uma grande coordenação, por exemplo, com todo o sistema universitário federal, o sistema dos institutos federais de educação tecnológica. Então, uma das características das políticas públicas é que elas são programas de ação governamental, de ação coordenada para problemas de grande escala.
Então, a coordenação, quando a gente pensa nessas políticas bem-sucedidas, essas experiências de coordenação são muito importantes. Mas aí, por isso que eu trouxe aquele exemplo do Yasha Mounk, e as pessoas não enxergam isso. É difícil ver. Então, é difícil ver que o Brasil tinha uma estrutura no SUS que, se não era uma maravilha, era bastante razoável para ter conduzido a coordenação da saída da crise. Talvez ela não fosse tão especializada, talvez ela não fosse, enfim, ela fosse mais limitada. Mas, só para lembrar, o Brasil superou a crise do H1N1, superou a pandemia da SARS, que foi no começo dos anos 2000. O Brasil tem uma política bem-sucedida em relação à AIDS, que nos anos 90, quando ela foi criada, foi referência para o mundo. Agora, muita gente no Brasil não sabe disso. E aquela comunidade das políticas públicas não consegue contar isso, porque, apesar dela ser nova, apesar dela ser pequena, ela um pouco fala para dentro de si, é uma comunidade que fala consigo mesma. Então, é importante contar essa história, é isso que vai produzir legitimação. A gente dizer, olha, não é uma experiência que vai começar do zero, é uma experiência que tem muitos bons resultados para informar. Depois, a pergunta da Caroline sobre a atuação do Poder Judiciário, eu vou usar também o Yasha Mounk usa essas duas figuras. Olha, tem tempos ordinários e tempos extraordinários. E eu acho que isso é bom a gente pensar. Uma coisa é o judiciário funcionando na democracia como ela vinha funcionando, como ela vinha acontecendo. E aí se esperava a autocontenção. Eu publiquei um livro em 2017 que se chama Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo, para sustentar a tese de que o judiciário estava indo além do que era esperado em matéria de medicamentos, especialmente, em parte porque ele não conhecia a política que tinha sido desenhada para isso, a Política Nacional de Medicamentos, e em parte porque aquilo criou um mecanismo de poder. O judiciário sentia que ele era quase que o tutor da sociedade, que ele não podia se demitir dessa função. Só que o que eu observava, é uma coletânea, vários pesquisadores trabalham várias facetas desse problema, mostrando quanto mais ele fazia isso, mais ele ia configurando uma espécie de tutela. Quer dizer, se a prefeitura não funciona, o governo não funciona, tragam para o judiciário que eu resolvo. Só que era uma solução ad hoc, resolve o caso de fulano, resolve o caso de Beltrano, mas a coletividade fica muito desassistida. Eu tinha assistido um seminário há 1 ou 2 anos atrás, em Brasília, dentro da Conferência Nacional de Saúde, que mostrava que já estava declinando, essa judicialização excessiva já estava declinando, começava a haver próprio judiciário mais preparado para ter um filtro mais seletivo em relação ao que ele aceitava ou não. Agora, no tempo que a gente está vivendo, um tempo de crise, um tempo em que o governo desrespeita as políticas públicas, o governo não tem nenhum apreço pelas políticas públicas, em que ele está fomentando o conflito, ainda bem que o judiciário é o controlador. Se não fosse o judiciário, não ia ter, o conflito federativo ia explodir, ainda bem que eu acho que a decisão do Supremo é uma decisão sóbria e serena, necessária, oportuna, em relação à questão do conflito federativo. E outras decisões importantes que mostram que as instituições estão funcionando, ainda bem. Era isso, devolvo a palavra para a mesa. Da minha parte, né, com relação às duas perguntas, queria agradecer a Caroline Batista pela pergunta com relação às interferências do judiciário na formulação de políticas públicas. Acho que também nesse contexto da Covid-19, né, o papel do Poder Judiciário tem sido muito importante, né? Tradicionalmente, essa questão é definida sob 2 aspectos, né, o aspecto da autocontenção, né, judicial self-restraint, ou o aspecto do ativismo, né, de uma postura mais ativa do Poder Judiciário, mas acho que sempre é inevitável se fazer um cálculo sobre a possibilidade de uma eventual atuação do Poder Judiciário, né? E acho que isso é importante, porque normalmente se discute esse tema apenas sobre a dinâmica da autocontenção ou do ativismo, mas acho que atualmente qualquer atuação no próprio planejamento e formulação de políticas públicas sempre leva em consideração que é possível uma eventual intervenção do Poder Judiciário. Os americanos, eles têm uma expressão
que foi popularizada pelo Robert Mnuchin, de Harvard, que é Under the Shadow of Law, né, ou sob a sombra do direito, né, e acho que isso diz muito respeito sob a sombra da possibilidade de uma decisão judicial. E acho que qualquer discussão ou decisão sobre política pública, inevitavelmente vai passar por essa sombra, por essa possibilidade de que o judiciário eventualmente vai intervir. Mas acho que o judiciário tem sido muito mais deferente e autocontido do que ativista. Só que sempre que há uma decisão ativista, ela acaba ganhando destaque e é muito discutida e debatida. Nesse caso específico, a professora Maria Paula Dallari Bucci já se referiu à decisão do Supremo na definição das atribuições do município, Estado e da União. Eu gostaria de chamar a atenção para uma decisão do CNJ, que foi fazer uma recomendação para todos os entes da federação para uma gestão única e uniformizada dos recursos na saúde. Então, aquela questão que tinha dito que na Alemanha foi definida pelo Ethikrat, pelo Comitê de Ética, o CNJ viu que havia um hiato, viu que havia uma lacuna regulatória e tomou uma decisão de fazer uma recomendação para cada um dos entes da federação de que seja feita uma gestão uniformizada, inclusive dos leitos públicos e privados. E isso mostra que numa situação de complexidade, né, um órgão do Poder Judiciário, tradicionalmente com caráter mais administrativo ou de controle, acaba tendo uma decisão que define as regras do jogo de uma maneira um pouco heterodoxa, mas que acaba, enfim, suprindo uma lacuna que tínhamos em termos institucionais, né? Talvez para refletirmos um pouco sobre como essa questão de segurança jurídica e insegurança jurídica, no cenário atual de complexidade social, ela tem que ser sempre analisada conforme o caso concreto, sem clichês argumentativos, né? Será que essa decisão do CNJ aumentou a insegurança jurídica? Aumentou a segurança jurídica? No início da pandemia, foram ajuizadas ações no Supremo para que o Supremo definisse como é que seria o poder de requisição, né, de EPIs, de equipamentos, de respiradores, né? E até agora não houve uma decisão nas ações sob a condução e relatoria do ministro Lewandowski. E aí o CNJ, sob a coordenação do ministro Dias Toffoli, acabou aprovando essa recomendação que acaba fazendo, às vezes, de dar segurança jurídica por um outro caminho com relação a essa questão. Então, enfim, essa é a minha resposta à primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação à função do desenho federativo na maior legitimação do Estado social, queria agradecer aí ao Bruno Rodrigueri pela pergunta, e queria dizer que eu acho que existe uma questão que diz respeito a um risco de ruptura política muito sério, que tem a ver com o que foi dito já por mim e pela professora Maria Paula antes. E eu tive a oportunidade, inclusive, de escrever recentemente um artigo que vai ser publicado na revista Passagens, da UF, a partir da obra do Walter Matley e da Inger Woods sobre política da regulação global. É o resultado de uma palestra que eu ministrei na Universidade Livre de Bruxelas, um ano atrás, e que eu adaptei para o cenário da Covid-19. O Walter Matley e a Inger Woods falam muito que a política da regulação global está sujeita ao risco de captura. E eu quis rever essa discussão para falar do risco de ruptura e do risco de adaptação. E acho que no caso brasileiro e no caso do federalismo brasileiro diante da Covid, o risco de ruptura foi muito e ainda é muito grande. E acho que fica claro pelos embates e pelos conflitos entre os vários entes federativos. E o risco de adaptação também. Por quê? Porque a regulação sanitária global, as regulações da OMS, elas são genéricas, cabendo a cada um dos atores locais, regionais e nacionais fazer as adaptações a partir do contexto e do caso concreto. E sempre existe uma certa fricção entre a recomendação genérica e a sua aplicação concreta em termos de política aplicada. E é possível que essa aplicação concreta seja muito distante do que se precisa para combater essa pandemia. Então, acho que essas questões de risco de ruptura e risco de adaptação estão muito presentes no desenho federativo brasileiro e dos riscos de descoordenação nesse cenário, né?
Por outro lado, o professor Daniel Vargas, que também é da Fundação Getúlio Vargas, publicou um artigo no Estadão em que ele, pelo contrário, ele diz que essa pandemia, se tem alguma coisa que trouxe de bom, foi um resgate de um modelo federalista em que os estados, de fato, têm uma certa autonomia e, de fato, acabam adotando posições independentes com relação à União. O Daniel Vargas diz que, tradicionalmente, no caso brasileiro, os governadores e prefeitos estão sempre com o pires na mão com relação ao presidente, à espera de recursos, e que, no caso dessa pandemia, pelo contrário, eles firmaram posição e adotaram posturas independentes em termos de políticos, né? Mas acho que uma questão que ainda falta é a possibilidade do federalismo como um laboratório de políticas institucionais e de modelos alternativos, por exemplo, de desenvolvimento industrial. E daí, talvez, a possibilidade de pensarmos com relação à cidade charter como uma espécie de eventual laboratório de política institucional no nível local, e foi por isso que resolvi trazer para a reflexão nossa aí. Mas, enfim, obrigado aí pelas perguntas de vocês. Bom, então é isso, né? Agradeço a todas e todos pela pergunta, né? Pela participação dos ouvintes e dos palestrantes. E eu passo aqui, então, a mais uma pergunta. Essa pergunta que foi enviada pelo chat é do Rodrigo de Souza. O Rodrigo de Souza, ele não direciona a pergunta, mas eu acredito que se aplica a ambos, tanto a professora Ana Paula quanto o professor Pedro Fortes podem responder. A pergunta dele é o seguinte: o fortalecimento do SUS é um exemplo de política pública que aponta para o Estado social. Por outro lado, seria correto reconhecer que a emenda constitucional número 95 de 2016, aquela que inaugurou o novo regime fiscal, que tramitou e ficou vulgarmente conhecida como o PEC do teto dos gastos, como uma política pública de um Estado corporativo? Essa é a pergunta do nosso colega Rodrigo Souza. Eu vou abusar aqui um pouquinho desse local de fala, né? Gostaria de tomar a liberdade de inaugurar essa nova modalidade de perguntas por áudio. Eu tenho uma pergunta para cada um dos palestrantes. Primeiro para a colega Maria Paula, né? Maria Paula, ela trabalhou muito na fala dela a questão de poderes hipertrofiados e descoordenados. Ela trabalhou também no final a questão da teoria da captura. E no final ela falou, eu queria, não é nem propriamente uma pergunta, mas mais uma sugestão, que eu queria ouvi-la um pouco mais nesse ponto, como que ela consegue articular o papel do judiciário em geral e o papel do STF em especial, como que eles podem ser capturados e como que seriam possíveis respostas desse enfrentamento. E a minha pergunta ela se refere muito a um fenômeno recente que tem se manifestado, que é a questão da inconstitucionalidade circunstancial. Do qual a gente consegue ver uma hipertrofia e uma certa descoordenação nesse sentido, e eu queria ouvi-la um pouco mais nesse sentido, se fosse possível, por gentileza. Bom, para o professor Pedro Fortes, a questão seria o seguinte: quando o professor apresenta no seu discurso, na sua palestra, sobre Carl Schmitt, que ele vai trabalhar basicamente uma perspectiva amigo-inimigo, uma relação amigo-inimigo, especialmente uma relação antagonística, eu fico pensando um pouco, né? Tem uma perspectiva da qual que me é muito cara, a questão da Chantal Mouffe, né, por exemplo, que ela trabalha numa perspectiva agonística, que é diferenciada nesse aspecto, mas não é objeto dessa fala. A questão de como que ficam as escolhas trágicas, né, que ele colocou na apresentação dele, em tempos dessa relação de política, entre aspas, em termos dessa relação de política antagonística, né? Porque, na verdade, tanto em um cenário, na primeira pergunta para a professora Maria Paula, quanto nessa segunda pergunta, direcionada para o professor Pedro Fortes, inescapavelmente faz com que eu recorde do primeiro webinário que nós tivemos na semana passada, do qual o professor Ingo Sarlet falou em um barril de nitroglicerina que a gente está atravessando e está colocando em evidência sobre isso. Mas eu encerro aqui a pergunta era essa, né, como
para o professor Pedro Fortes, como que as escolhas trágicas elas vão se dar em tempo dessa relação amigo-inimigo, né, antagonística, e para a professora Maria Paula, como que poderes hipertrofiados, no caso, e descoordenados, no caso especial do Judiciário, no caso geral do Judiciário e especial do STF, como que eles podem ser capturados e as possíveis respostas com relação a isso. Gostaria de ouvir a questão a resposta dos debatedores. Muito obrigado. Obrigada, Wagner, pela sua pergunta, muito interessante, uma pergunta desafiadora, e eu vou aproveitar e fazer um comentário também ao Rodrigo Souza, quem eu igualmente agradeço. Rodrigo, eu me dediquei muito a pensar sobre um conceito de política pública exatamente para que esse conceito, quando utilizado, ele permita esclarecer problemas que sem ele não seriam solúveis. Então, o uso do conceito não é por outra razão, senão por essa. Aliás, eu costumo dizer para os alunos, olha, se você tem um problema que pode ser solucionado ou pensado com base nas categorias tradicionais do direito, provavelmente não é o caso de você usar a categoria política pública, porque ela vai tornar mais complexa a sua reflexão. Com esse introito, eu entendo que a emenda constitucional 95, ela não deve ser enquadrada, ela não preenche os requisitos do conceito de política pública. Ela é uma medida, ela é um regime fiscal, ela é um conjunto de disposições em matéria fiscal, e que, na verdade, incidiu sobre diversas políticas públicas, pode-se dizer incidiu transversalmente, mas sem implantar um programa de ação, porque é fundamental, e daí que a base institucionalista é muito importante para entender as políticas públicas, porque as políticas públicas são programas de ação institucionalizados. E aí, institucionalizados, eu uso a definição daquele italiano do começo do século XX, em que ele diz, olha, uma instituição para ele é uma figura que congrega 3 aspectos. O primeiro e mais importante é a despersonalização. Uma medida, ela se transforma em uma instituição quando ela não depende mais da pessoa que a instituiu. Segunda componente é que isso é feito por meio da regra jurídica, né? E o terceiro componente é que se encerra uma ideia de organização. Então, uma política institucionalizada, ela e aí o Ryu completa com a noção de ideia diretriz. Uma instituição, ela tem uma ideia diretriz, ela tem uma razão de ser, um propósito, um sentido. Então, uma medida governamental que não tem um sentido em si, ou que ela tem um sentido de freio, eu entendo que ela não deve ser, ela não é propriamente uma política de ação, ela, na verdade, é uma espécie de refreamento de ações em curso. E, aliás, ela foi estabelecida para isso, para pôr um freio ao crescimento, na lógica do governo que a instituiu, que era o governo Temer, ela foi pensada para refrear um crescimento de despesas do Estado, que se entendia, que aqueles proponentes entendiam que era sem controle. E, com base nisso, projetaram efeitos para vários governos. Então, essa noção de política pública, eu acho que é importante que ela seja olhada com uma certa precisão, porque ela nos dá pistas para o que está acontecendo. Eu já falei em outras ocasiões, mas eu acho que vale a pena trazer à baila aqui o fato de que, nas eleições de 2018, e eu acho que a primeiro alerta do professor Pedro Fortes é importante que a gente saiba olhar a política partidária e colocá-la em paralelo com a política, porque ela nos dá explicações. Então, os candidatos que estavam concorrendo às eleições de 2018, de todas as candidaturas, todas elas falavam pela gramática das políticas públicas. Fosse eleito Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, acho que até os recém-chegados, acho que até o Amoedo falava essa língua. Isso primeiro, entender qual é a organização dos direitos que está estabelecida, quem são as partes, quem são os entes envolvidos, os entes públicos, os entes de fora, e como é que a ação governamental foi pensada naquela política, como é que ela foi se organizando. O único candidato que estava fora dessa linguagem, que não pensa por essas categorias, era Jair Bolsonaro. E isso é muito evidente quando ele está agora, porque isso nos ajuda a entender. Quando ele pensa e fala sobre o Estado, as categorias mentais que ele está usando são categorias
anteriores ao surgimento da figura das políticas públicas. Então, por isso que ele acha que quando vai um controlador é alguém que está querendo atacar o governo dele, quando o Supremo estabelece uma limitação é um inimigo, realmente usando essa dicotomia do Carl Schmitt, só pode ser entendido como inimigo. Ele não introjetou essa gramática das políticas públicas, que é uma gramática na qual a negociação é muito importante, é fundamental. Você não consegue entender a construção de uma política pública se não entender o que ela é baseada no processo de negociação, processo de construção de consenso. Então, essa gramática, eu tenho um pequeno roteiro que eu estabeleci, está publicado, está até na internet, chama Quadro de Referência de uma Política Pública, em que ela dá alguns itens que caracterizam a política pública. Por exemplo, a escala, por exemplo, qual foi a gestão governamental que iniciou aquela política, para você poder entender. Então, nesse sentido, eu acho que a emenda 95, ela também é uma espécie de antipolítica. Ela é uma determinação jurídica, ela é uma emenda constitucional, mas a lógica de funcionamento dela não é lógica de ação governamental, é uma lógica de refreamento de ação governamental. Por isso que eu acho que para entendê-la, e ela incide de maneira a desmontar, ela não faz uma mudança de orientação, quando você vai examinando, e os estudos especializados que examinam cada uma dessas políticas, ela tem um efeito de desmonte, de desmantelamento do Estado Social. E em relação às observações do Wagner, quando eu estava me referindo à hipertrofia e descoordenação, Wagner, eu estava me referindo aos órgãos de controle, mais do que aos poderes. Então, é um problema o fato de que eu acho que era uma coisa esperada na democracia brasileira, que as instituições de controle funcionassem. Por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele representa um progresso muito grande em relação àquilo que já houve no passado, que era uma corte exclusivamente política. Então, o fato de o Tribunal de Contas da União ter desenvolvido uma capacidade técnica que não apenas estabelece critérios para julgamento de contas, mas ela funciona muito com caráter de orientação, mudou o panorama da administração pública no Brasil. Isso é muito visível quando você compara esse desenvolvimento do Tribunal de Contas da União com o Tribunal de Contas dos Estados, que em muitos casos estão presos ainda numa situação pré-Constituição de 1988. Aliás, o Tribunal de Contas de São Paulo teve conselheiros presos, o do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, é aquela coisa política do patrimonialismo mais antigo, que o julgamento é exclusivamente político. Então, eu acho que é uma coisa a ser saudada o fato de que os órgãos de controle desenvolveram essa vertente técnica. A CGU, ela tem um papel muito importante, mais importante, por exemplo, do que o Ministério do Planejamento, na reformulação de procedimentos do Estado, no estabelecimento de parâmetros de controle, na modernização, funcionamento em rede, muita coisa está na CGU e, por emulação, nas controladorias dos Estados. O Ministério Público nem se diga, é um órgão que foi saudado, ele tem uma configuração original e as suas prerrogativas, o seu exercício das suas funções é muito importante. Mas esses órgãos e essas instâncias de controle foram crescendo, foram se desenvolvendo e de maneira descoordenada. Hoje há muitos conflitos, eu acho que o maior palco, a maior arena onde isso se evidenciou foi durante a Lava Jato. Disputa de protagonismo, que é uma questão política, mas por trás da questão política tem a questão jurídica. Vide essa medida provisória 966, e o seu famoso artigo 28, e o conceito de erro grosseiro, que abre campo para um conceito jurídico indeterminado, quando, na verdade, talvez se devesse ter caminhado para ter parâmetros de controle mais seguros, porque aquilo se melhora a condição de defesa de quem é acusado perante um órgão de controle, ainda deixa vastas zonas de superposição e de conflito entre a atuação dos vários órgãos de controle. Então, eu não estou me referindo ao judiciário capturado, eu estou me referindo ao fato de que esses órgãos criam agendas próprias de atuação e criam, então, maneiras e vão estabelecendo conflitos. Então, eu acho que isso sim era matéria para se pensar numa lei complementar que estabelecesse os critérios, o funcionamento, procedimentos de coordenação, instâncias de coordenação
coisas que agora nós estamos nos arriscando a perder toda uma cultura que se acumulou em favor dos controles administrativos. Pode ser que agora, como crítica a esses controles, veja que aquele manifesto do meio ambiente, ele diz respeito a isso. Ele põe como sinônimo controle e burocracia, como se todo controle fosse negativo, porque todo controle é burocracia. Isso é que eu chamo de perder 10, 15 anos de trabalho que o Brasil fez em formar as instituições de controle, que é um acervo que não pode ser perdido. Era essa a minha ideia. Como é a minha fala final, eu gostaria de deixar um registro final de agradecimento, agradecer pela paciência dos que nos ouviram, agradecer pelo convite do professor Bolonha e de toda a equipe. Ele tem essa característica importante, montar sempre boas equipes e formar pessoas. Eu agradeço ao Wagner, agradeço a Luciana e todos os que auxiliaram na organização desse evento, e também cumprimento e agradeço meu colega Pedro Fortes. Foi um prazer ter participado desse debate com você. Para mim foi muito bom. Muito obrigada. Eu também, enfim, vou responder a pergunta do Rodrigo Souza, né, com relação à questão do fortalecimento do SUS e da PEC dos gastos públicos, né. Eu acho que sim. Eu acho que o SUS é, obviamente, uma política pública que remete ao Estado social, e a contenção de gastos remete a uma ideia de Estado corporativo. Mas eu gostaria também, enfim, de uma certa maneira, apresentar alguma ideia um pouco contraintuitiva com relação a isso. E eu gosto sempre de trazer experiências do direito comparado, ou de outros países, porque acho que isso pode gerar um certo estranhamento sobre algo que talvez tivéssemos como natural, né? E acho que o exemplo das diferenças entre Estados Unidos e Canadá com relação à saúde pública talvez nos permita ter esse estranhamento, né? Os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde. Isso foi apontado como uma das grandes dificuldades institucionais para o enfrentamento da Covid-19, inclusive pelos especialistas que assessoraram o presidente Donald Trump lá na Casa Branca. Por outro lado, o Canadá possui um sistema eminentemente público de saúde em grande parte das províncias, ao ponto de, em alguns casos, se pretender estabelecer planos privados de saúde e a província lutar contra a possibilidade de um plano privado de saúde. Por quê? Porque grande parte dos beneficiários mais ricos iria retirar recursos do plano público e iria enfraquecer a possibilidade de uma política pública com grande concentração de recursos e justiça na distribuição deles. Então, eu estou trazendo esse exemplo só para dizer que, ainda que tenhamos um SUS, um Sistema Único de Saúde, como uma política pública do Estado Social, na verdade, o SUS divide grande parte do atendimento com um modelo privado paralelo, e é um sistema que acaba sendo não exatamente como o canadense, nem exatamente como o americano, mas, de certa maneira, um híbrido, né? E talvez seja algo para a nossa reflexão, né? O exemplo da Inglaterra, que foi apresentado aqui, do NHS, né, é um sistema que é mais próximo do canadense. E outros países da União Europeia também têm modelos que são mais coordenados de saúde, como o caso da Holanda e o caso da Alemanha, em que existe talvez uma distinção entre público e privado, entre planos públicos e privados, mas com uma alocação de recursos gerenciada pelo Estado de maneira mais coordenada e sem tanta disparidade entre o modelo público e o privado. Então, eu concordo que o SUS é um exemplo de uma política pública do Estado Social, mas talvez esses exemplos de outros modelos que temos lá no exterior nos permita refletir um pouco mais também criticamente sobre como o SUS poderia eventualmente ser aperfeiçoado e como a saúde pública no Brasil poderia ser tratada de maneira diferente. Com relação à pergunta do Wagner, muitíssimo obrigado pela referência aí a Chantal Mouffe e a Agonistic Politics, né, e a questão com relação ao Carl Schmitt e a política antagonística. Eu só queria, enfim, deixar claro que eu não estou trabalhando o Carl Schmitt por predilação a ele, nem é o meu autor preferido de teoria geral do Estado.
Mas acho que é importante para esse debate trazer à discussão o realismo político do Carl Schmitt, que de tão realista, chega a ser distópico e surreal, né? Apesar dele ser alguém que gostasse muito do Thomas Hobbes e do Maquiavel, que são dois realistas políticos, ele levou aquela ideia, aquele insight do Thomas Hobbes, do homem ser o lobo do homem, a tal extremo que acabou gerando, enfim, uma política antagonística ao nível distópico. Acho que é importante trazer essa referência ao Carl Schmitt para refletirmos sobre os problemas atuais da nossa política, mas assim como a professora Maria Paula Dallari Bucci, eu gostaria de falar em defesa da política e concluir a minha fala com uma referência ao livro do Bernard Crick, em que ele defende a política dos seus inimigos, e acho que é extremamente importante que sejamos capazes de construção de soluções, de negociação de conflitos, de deliberação sobre políticas públicas, de tentar estabelecer e construir consensos sobre alocação e distribuição de recursos que transcenda essa lógica do amigo e do inimigo, e que o Estado seja, sobretudo, um instrumento de cooperação social com relação à solução dos nossos problemas e com relação a planejamento e implementação de políticas públicas. Acho que assim teremos, então, remédios para essa pandemia de Covid-19, que ainda vai durar por muito tempo até que seja encontrada uma vacina e podemos estar melhor equipados para lidar com ela. Muito obrigado. Bom, agradeço a todas e todos pela participação. Se alguém tiver mais alguma contribuição, alguma indagação, fique à vontade, a gente está esgotando já estamos nos minutinhos finais. Wagner, mas com toda licença, vontade? fazer aqui os meus agradecimentos e os meus respeitos à professora Maria Paula Bucci, que nos engrandece aqui com a sua presença, e ao querido professor Pedro Forte, que foi um debate, ou pelo menos uma iluminação aí dos dois a esse nosso webinário. Muito agradecido, em nome de toda a Faculdade Nacional de Direito, muito obrigado pela colaboração. Ótimo, ótimo. Bom, então, sendo assim, mais uma vez, eu agradeço à professora Maria Paula Bucci e ao professor Pedro Fortes pelas contribuições. Agradeço também a todas e todos que honraram com a sua audiência, e gostaria de deixar aqui um agradecimento especial para toda a equipe do LETAS, coordenada pelo professor Carlos Bolonha, especialmente pela Luciana, pela Lorena e pelo Alan, que infelizmente por questões de acesso à internet, ele está em Duque de Caxias hoje, não pôde participar aqui com a sua companhia. Mas no mais era isso. Nós vamos encerrar, então, esse segundo painel da série webinário do LETAS, agradecendo a todas e todas, desejando uma boa tarde e até a próxima. E um recadinho finalzinho, no nosso chat está também o link para a gente solicitar a emissão dos certificados para aqueles e aquelas que tenham interesse. No mais, é isso. Gostaria de reiterar os cumprimentos e a todas e todos, meu muito obrigado.